São 4 bilhões e 900 milhões de reais que vão ser distribuídos para as campanhas eleitorais deste ano de 2024 do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e aí nós não estamos levando em conta o dinheiro que também virá do fundo partidário e que virá de outras formas de financiamento, como o financiamento privado de pessoa física e a contribuição dos próprios candidatos para suas campanhas, ok? Então eu indago aí quanto dessa vultosa quantia vai chegar à sua conta bancária de candidato, à conta bancária do seu partido, quanto dessa quantia vai chegar à conta bancária de você que é advogado, que vai prestar serviços para campanhas eleitorais, e de você que é contador, que também vai prestar serviços, porque é inescapável que um advogado e um contador, no mínimo, atuem para as campanhas eleitorais e prestem serviço para cada candidato, cada partido, cada diretório de cada município que vai disputar as eleições esse ano. E por falar nisso, a advocacia eleitoral ela é muito interessante, até porque estive hoje observando o site Divulga Candi e ainda quero gravar uma aula sobre a divulgação de dados de campanha eleitoral. O Divulga Candi é um excelente site. Eu espero que vocês digitem no Google Divulga Candi, vocês vão observar prestações de contas de 2004 para cá, com mais detalhes ainda e nos últimos anos. E eu estive observando o ranking dos maiores fornecedores, ou seja, de quem foi mais bem pago, digamos assim, pelos partidos eleitorais, pelo menos a nível nacional, pelos diretórios nacionais, e quase todos os partidos tinham como seu maior fornecedor, em primeiro lugar, um escritório de advocacia, advogados particulares, etc. E nas campanhas também, pelo que eu já observei em prestação de contas, já atuei trabalhando em análise de prestação de contas, o trabalho do advogado ele é bem remunerado nas eleições, o trabalho do contador também, e eles estão entre os maiores gastos de campanha. Mas é por isso mesmo que se exige a prestação de contas e se exige que essa prestação de contas seja elaborada por um contador e seja entregue à Justiça Eleitoral através do sistema de processos judiciais PJE, através de um advogado, ok? Então, essa aula que dá continuidade à playlist em que eu estou tratando de todos os temas e de todas as etapas do processo eleitoral, essa aula vai tratar justamente da prestação de contas. Ela continua a falar de contas eleitorais, mas agora focando no momento da prestação de contas, ok? E o dever de prestar contas das receitas e gastos em eleições, ele se tornou muito mais sério após 2018, quando o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, criado por lei em 2017, passou a ser a principal fonte de financiamento das campanhas eleitorais, respondendo, na maior parte delas, por 90% de toda a arrecadação. Ok? Ele é um fundo público, né? Ele é pago, ao fim das contas, pelo cidadão comum, através de seus impostos. Né? O meio, o uso desse fundo, além de arrecadar, deixe-me retomar aqui, o mau uso deste fundo público, além de acarretar processos, com certeza explorado mediaticamente ou pelos adversários políticos, vai com certeza tirar votos, né? E eu observei em algumas campanhas de 2020 um efeito até interessante, que aqueles candidatos que tiveram um financiamento muito alto do fundo eleitoral, eles acabaram tendo uma rejeição do eleitorado grande. Isso não é uma regra, viu? Não quer dizer que isso vai acontecer nessas eleições, não quer dizer que acontece em todos os municípios, em todas as campanhas.
Não aconteceu na eleição de 2022, né? O fundo eleitoral, muita gente que se elegeu foram pessoas que tiveram o maior volume de recursos recebido do fundo eleitoral, então isso atrapalhou a campanha deles. Não é uma regra, mas pode acontecer também. Mas o mais importante é que se preste contas, né? Que se dê a transparência, é isso que a sociedade espera, é isso que o eleitorado espera. Tá? De todo o dinheiro público recebido, deve-se prestar contas, e toda pessoa física ou jurídica que for beneficiária do recebimento de dinheiros públicos de qualquer por qualquer motivo deve prestar contas, né? A não ser benefícios sociais, etc. Né? O financiamento deve explicar o quanto foi recebido e o quanto foi gasto e como foi gasto. Prestar contas é basicamente isso. Em geral, entidades que são financiadas pelo poder público, digamos, por exemplo, a Biblioteca Nacional, a FUNAI, prestam contas ao Tribunal de Contas da União, né, quando esse dinheiro vem da União, porque esse dinheiro vem da União para esses órgãos. Se vier do Estado, prestam conta aos tribunais do Estado. O Tribunal de Contas da União é o órgão auxiliar de fiscalização do Congresso Nacional. O mesmo deveria valer para os partidos políticos e até para os candidatos. Ocorre que a lei destinou a própria Justiça Eleitoral fazer a análise, a fiscalização e o julgamento dessas contas. Embora o TCU ele faça uma fiscalização sobre a própria Justiça Eleitoral, sobre o próprio trabalho de análise e julgamento de contas que é feito pela Justiça Eleitoral, ele é supervisionado, ao fim das contas, lá pelo TCU, ok? Bom, vamos a questões práticas, né, que interessam a quem vai atuar nessas eleições, a quem vai se candidatar, a quem vai ser advogado, a quem vai ser contador. Muito bem. Existem dois tipos de prestação de contas que a Justiça Eleitoral recebe. A primeira é a prestação de contas partidária anual, que é devida pelos partidos políticos em todas as três esferas de direção, ou seja, a esfera nacional, a esfera regional ou estadual e a esfera municipal. Essa prestação de contas ela é devida todos os anos, ainda que o diretório não movimente recursos financeiros. Tá? O que acontece? Estamos no ano de 2024. Em relação ao exercício de 2023, todos os partidos, todos os diretórios a nível nacional, estadual e federal e municipal devem prestar contas. É como o imposto de renda, você presta contas num ano referente ao exercício do ano anterior, ao que você movimentou no ano anterior. Tá? O que é muito comum acontecer com a esmagadora maioria dos diretórios municipais, lembrando que nós temos mais de 5.700 municípios e muitos deles são de pequeno porte, é que geralmente só arrecadam recursos de 4 em 4 anos em eleições municipais, recursos esses do fundo eleitoral. O fundo partidário ele é menor, né? Ele acaba não chegando, ele não tem uma capilaridade muito grande, ele acaba não chegando a muitos diretórios municipais, acaba ficando com o diretório nacional, os diretórios estaduais e alguns maiores municípios, ok? A prestação de contas partidária ela é regida pela Lei dos Partidos Políticos, que é a Lei 9.096 de 1995, e também pela Resolução 23.604 do TSE. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Outro tipo de prestação de contas é a prestação de contas eleitoral. E é essa prestação de contas específica que nos interessa aqui. As normas sobre prestação de contas eleitorais estão na Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 1997, e na Resolução 23.607 do TSE. Em todas as eleições, devem prestar contas todos os candidatos que tenham registrado candidatura, ainda que não tenham movimentado recursos, ainda que tenham zero de arrecadação e zero de gasto, e ainda que renunciem à candidatura, ok? Registrou a candidatura,
ele já é obrigado a prestar contas, né? Teve 10 dias de campanha, deve prestar contas, ok? Também devem prestar contas todos os diretórios ou comissões provisórias de partidos políticos em todo o território nacional. Diretório, ele tem já uma característica de definitividade. Comissão provisória, ela pretende ser um diretório, mas já age como um diretório. Normalmente, a diretórios e comissões, nós nos referimos como órgãos partidários, ok? Então, daqui para frente, quando eu falar em órgãos partidários, eu estou falando de diretório municipal, estadual ou federal, ou de comissão provisória, ok? Então, todos os diretórios e todas as comissões provisórias de partidos políticos em todo o território nacional devem prestar contas. Isso que significa que, seja nas eleições gerais, seja nas eleições municipais, o Diretório Nacional do Partido presta contas ao TSE, o Diretório Estadual presta contas aos tribunais regionais eleitorais de cada estado e os diretórios municipais prestam contas ao juiz eleitoral da zona de seu município. Tá? Isso vale para as eleições gerais e vale para as eleições municipais. Eleições gerais é eleição de presidente, governador, deputado, senador. Okay? Essa é uma dúvida comum de dirigentes municipais. Eles devem prestar contas mesmo quando as eleições não são no município? Sim, a resposta é sim, devem prestar contas de eleições, além contas eleitorais, além da prestação de contas anual. São duas prestações de contas que cada diretório municipal deve entregar à Justiça Eleitoral no momento próprio, nos anos eleitorais. De 2 em 2 anos, eles apresentam duas prestações de contas. No ano não eleitoral, os anos ímpares, ele apresenta uma prestação de contas, que é a prestação de contas partidária. Tá? Bom, isso se aplica, evidentemente, aos órgãos partidários vigentes oficialmente. Tá? E existe um sistema chamado SGIP, Sistema de Geração, desculpe, Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, módulo externo, né, aberto a toda a sociedade na internet, onde vocês podem verificar quais diretórios estão com vigência, quais não. Tá? O partido está vigente durante as eleições, ainda que ele não registre candidatura, ele tem que prestar contas. Tá? E se ele esteve vigente por um mês que seja, talvez 10 dias durante o mês de janeiro, no ano seguinte ele deve prestar contas do exercício financeiro do ano anterior, prestação de contas anual. Mas aqui o que interessa é a prestação de contas das eleições, tá? Deixe de lado um pouco a prestação de contas de partido político anual. Bom, então eu vinha dizendo, né, mesmo aqueles partidos que não disputarão eleições, mas estão vigentes, devem prestar contas. Dito quem são as pessoas físicas e jurídicas obrigadas a prestar contas à Justiça Eleitoral, que são partidos e candidatos, diretórios partidários e candidatos, nós vamos às 3 formas de prestação de contas obrigatórias, prestações de contas eleitorais obrigatórias de partidos e candidatos. A primeira forma de prestação de contas é o envio de relatórios de recursos financeiros recebido. Anote aí. Primeira. A segunda é a prestação de contas parcial, ou prestação de contas parciais. E a terceira, e a mais importante delas, é a prestação de contas final. Okay? Os relatórios de recursos financeiros devem ser encaminhados durante a campanha eleitoral através do sistema informatizado chamado SPCE, em até 72 horas após o recebimento do recurso. Isso mesmo. Se caiu uma doação de campanha ou uma cota do fundo eleitoral ou do fundo partidário na conta do candidato ou do partido, rapidamente esse partido ou esse candidato deve informar essa arrecadação à Justiça Eleitoral em 72 horas.
Os relatórios parciais referem-se apenas aos recursos recebidos, então não é necessário que os gastos sejam informados nesse prazo de 72 horas. Ok? Assim que informados, esses dados vão para a ampla divulgação pública na internet, através do site que eu já me referi aqui, já me referi em outras aulas, que é o excelente site Divulga Cande Contas da Justiça Eleitoral. Se eu falei Divulga Cande, eu falei incompleto o nome do site, o nome é Divulga Cande Contas, ok? Bom, a divulgação desses dados em 72 horas é importante para a transparência concomitante do financiamento de campanha, para o acompanhamento concomitante pela sociedade e pela Justiça Eleitoral, que faz um controle concomitante de arrecadação e gastos de campanha. Por isso ele é feito num prazo tão rápido, 72 horas. Bom, porque o legislador que criou essa obrigação quis isso, né? Primeiro, porque a sociedade quis isso, exigiu isso. E porque interessa ao eleitor saber quanto os candidatos e partidos estão recebendo, ok? Interessa aos órgãos de controle também do sistema de justiça saber como está sendo feito o financiamento de campanha no prazo mais breve possível. Que órgão de controle do sistema de justiça, por exemplo, eu estou me referindo? Eu dou o exemplo que é o Ministério Público, né? O Ministério Público da União ou o Ministério Público dos Estados. Pode ser que esteja atuando, dependendo da zona eleitoral, um procurador da República, ou pode estar atuando um promotor de justiça, da justiça comum. Geralmente, na esmagadora maioria dos municípios, quem atua é um promotor de justiça da justiça comum, mas pode ser que em alguns municípios atue um procurador do Ministério Público da União, ok? Então eu dou um exemplo. Com base nesses relatórios, pode ser verificado, isso pode ser apontado pela própria Justiça Eleitoral, que leva ao conhecimento do Ministério Público, ou pode ser identificado pelo próprio membro do Ministério Público, ou pode vir a informação através de uma denúncia de anônimos ou de partido adversário, candidato adversário. Pode ser verificado o recebimento, digamos, de um recurso de fonte vedada, né, um recurso público, né, que não poderia ir para a campanha. O único modo de se receber recurso público para a campanha é através do fundo partidário ou do fundo especial de financiamento de campanha. Se, ainda que por vias tortuosas, chegue dinheiro público na campanha de alguém, provavelmente será fruto de corrupção, né? Fruto de desvio de dinheiro público, e isso vai motivar o Ministério Público a atuar com a devida ação, né? Uma representação por gasto irregular de campanha, e essa ação provavelmente pode gerar o registro de candidatura ainda durante a campanha, né? Ou depois de eleito. Caso diplomado, gerar a cassação de diploma, e caso diplomado e empossado, o candidato pode perder seu mandato. Ok? A prestação de contas, falei dos relatórios parciais de arrecadação. Depois vem a prestação de contas parcial. A prestação de contas parcial, ela é feita no meio exato da campanha, ela é feita no mês de setembro, né? A campanha vai de agosto a outubro, e em setembro se faz a prestação de contas parcial. Diferentemente dos relatórios parciais, a prestação de contas parcial abrange também os gastos de campanha. A prestação de contas parcial, ela deverá ser encaminhada neste ano específico entre os dias, anote aí, entre os dias 9 e 13 de setembro, também através do sistema SPCE. E por fim, nós teremos a prestação de contas final, a prestação de contas definitiva, que deve abarcar o período inteiro da campanha eleitoral, todas as receitas, todos os gastos. E todas as receitas e todos os gastos devem ter comprovação documental, ok? Não basta dizer que recebeu ou que gastou, tem que mostrar de onde recebeu e como gastou.
ok? Essa é a essência, por óbvio, da prestação de contas. O prazo para a prestação de contas final é de 30 dias após o primeiro turno ou 20 dias após o segundo turno. Muita atenção aqui, por favor. Todos os que terminarem sua campanha no primeiro turno, ou seja, candidatos a vereador, candidatos a prefeito não eleitos, ou candidatos a prefeito eleitos em municípios onde não há segundo turno, prestam contas até 30 dias após o primeiro turno. Neste ano de 2024, até o dia 5 de novembro, vai cair numa terça-feira, já anote aí no seu calendário, na sua agenda. Quem disputará o segundo turno, sejam candidatos, sejam os partidos desses candidatos, não devem, não precisam prestar contas nesse primeiro momento, obviamente, tá? Eles devem aguardar, porque eles vão fazer novos gastos na campanha para o segundo turno, vão obter outros recursos na campanha para o segundo turno, então eles vão aguardar até 20 dias após o segundo turno, mais exatamente até o sábado, dia 16 de novembro, para fazer a prestação de contas final. É isso mesmo, vai dar um sábado, dia 16 de novembro. Geralmente as prestações de contas chegam no último dia, porque é trabalhoso fazer uma prestação de contas. É trabalhoso, viu? E isso, isso vai, de qualquer maneira, a Justiça Eleitoral, né, essa prestação de contas chega para a internet, os servidores já vão estar postos ali para dar os devidos comandos no sistema informatizado de processos judiciais. A prestação de contas é um processo judicial, ok? É um processo que exige advogado. Então, eles vão estar postos ali no dia 16 de novembro. Os contadores vão estar trabalhando ali no sábado, dia 16 de novembro, os advogados também, porque não existe fim de semana ou feriado durante a campanha eleitoral para quem atua na campanha eleitoral, né? Isso é básico. Os 3 meses de campanha eleitoral, eles são de trabalho de domingo a domingo, tá bom? Eu acho que o candidato profissional que os dirigentes partidários profissionais, eles vão trabalhar de domingo a domingo. Fica a dica aí. A prestação de contas para quem concorreu no segundo turno deve abranger, obviamente, tudo o que foi arrecadado e todos os gastos durante os 2 turnos. Tá? Muito bem. A prestação de contas é um procedimento, como eu já disse, complexo, formal, e eu não vou entrar em detalhes técnicos sobre os documentos que são exigidos aqui nessa aula. Como eu tenho dito sempre, esse é um curso de aulas breves e não exaustivas. Ele exigiria tempo entrar em detalhes sobre cada documento. Mas posso fazer alguns apontamentos aqui essenciais, espero que tomem notas, né? Como se trata de apresentação de documentação técnica, é obrigatório que a prestação de contas seja elaborada, obrigatório, não é facultativo, por um profissional de contabilidade, tá? Por um contador. Também é obrigatório que ela seja apresentada, enviada, por intermédio de um advogado que tem que ter procuração nos autos. Eu já vi casos de juízes eleitorais julgar não prestadas alguma prestação de contas por não ter vindo com a devida procuração do advogado, tá? Esse é um cuidado muito importante e eu peço muita atenção. Muitas vezes, os partidos prometem fornecer serviços profissionais para elaboração de contas, para prestação de contas. Prometem aos seus candidatos, né? E, ao fim das contas, acabam não fazendo. Alguns candidatos, acreditando que o partido fará a prestação de contas, simplesmente não se movimentam e as contas são julgadas não prestadas, né? O candidato não recorre, ele sequer está sabendo que está correndo ali o prazo para recorrer da sentença que julga não prestadas as contas, e ao trânsito em julgado dessa decisão, e com o trânsito de julgado dessa decisão, há uma sanção que é uma sanção séria para o candidato, que é a sanção de perda de quitação eleitoral por no mínimo 4 anos, que é o
o tempo que dura o que dura a legislatura para a qual ele concorreu. Isso está previsto em lei, tá bom? Então, mesmo que ele faça, após descobrir que não prestou contas, teve a prestação de contas julgadas não prestada, mesmo que no ano seguinte, né? Digamos aí, quem não prestar contas em 2024, lá no meio de 2025 preste contas, mesmo que ele faça isso, ele não terá imediata, ele terá regularizada a sua situação de prestação de contas, pode ter as contas inclusive aprovadas, mas ele não terá, a, ele não recobrará, ele não terá de volta a sua quitação eleitoral. Ele não vai poder obter uma certidão de quitação eleitoral, tá? Essa é uma situação até pesada, porque já vi muitos casos, eu vou contar um caso aqui específico que eu já vi, de um professor, por exemplo, da rede estadual de ensino, que se foi candidato, não se elegeu, não prestou contas, acreditou que o partido iria prestar por ele, e ele perdeu, o Estado convocou professores para serem designados, né, a título precário, não como concurso público, não como aprovado em concurso público, convocou professores para assumirem cargos, né, em escolas estaduais para dar aula, e ele perdeu, né, a possibilidade dessa designação, perdeu essa oportunidade de emprego porque não tinha quitação eleitoral, né? Isso pode até ser discutido judicialmente, mas dificilmente eu acho que a pessoa vai conseguir. Então é melhor prevenir e prestar contas, juntar documentação para prestar contas, tá? Muita gente também já deixou de obter passaporte por isso, né? Ou mesmo perdeu a oportunidade de outros empregos públicos. Então, muita atenção com as prestações de contas e com as promessas que são feitas pelos dirigentes partidários, né? Eu sugiro que você que pretende ser candidato seja proativo e não aguarde que os dirigentes partidários venham até você para pedir essa documentação de prestação a documentação dos seus gastos e arrecadações para prestar contas, né? Procure logo um contador do partido ou contrate um contador. Junte toda a documentação de receita e de gasto de campanha. Todos os extratos bancários, todas as notas fiscais dos fornecedores de quem você vai comprar material de propaganda. Exija sempre a nota fiscal, sempre que a nota fiscal for exigível, há casos em que a lei dispensa a emissão de notas fiscais, então, nesse caso, você deve exigir pelo menos um comprovante de pagamento e um recibo, ok? Para os prestadores de serviço, mesmo aquele humilde panfleteiro, né, e há um limite de pessoal que pode ser contratado para a campanha, depois em outra aula falarei disso, mesmo aquele humilde panfleteiro, aquele simples cidadão que vai estar na rua ali balançando bandeira e vai trabalhar para você na campanha eleitoral, ele precisa ter documentado esse trabalho, essa contratação. Então, existem modelos de contratos de prestação de serviço e você deve fazer a prestação de serviço mesmo para esse senhor, esse humilde panfleteiro aí que eu estou dando exemplo. Se não tem como fazer um contrato de prestação de contas, peça alguém que faça. Geralmente os advogados e contadores têm esses modelos aí. Então, guarde tudo isso de forma organizada, eu sugiro, organizada por mês de agosto, setembro, outubro, de preferência. Entregue tudo ao contador. Entregue também os recibos eleitorais referentes aos materiais de campanha que forem doados pelo partido ou por outros candidatos, ou referentes a sessões de veículos para propaganda, né? Aqueles veículos que vão ceder espaço no seu vidro traseiro para colagem de adesivos. É uma seção, né? Ali estamos cedendo o uso de um bem particular, né? No caso um veículo. Então faça também a emissão de recibo para essa doação aí, doação de espaço.
em bem privado para a colocação de propaganda eleitoral. Tá? Tome esse cuidado aí e não deixe, né, de fora nenhum, nenhum gasto ou nenhuma arrecadação não documentada. Por fim, uma última recomendação: não oculte receitas ou gastos. A Justiça Eleitoral, que é responsável pela análise das contas, hoje ela dispõe de uma infinidade de meios técnicos para fazer cruzamentos de dados com outros órgãos públicos, por exemplo, com as receitas e fazendas, né? Secretarias de Fazenda da esfera estadual, municipal ou federal, e esse cruzamento de dados permite a identificação de recursos não contabilizados. Os bancos também são obrigados a informar a movimentação bancária de candidatos e partidos durante a campanha, então é, os analistas das contas eles trabalham com um volume de informações muito grande, vindo de diversas fontes, então é difícil ocultar, né? Bom, sempre há algum meio de ocultar, mas há muitos meios hoje de a justiça eleitoral, de os analistas de contas, identificarem recursos não contabilizados, né? O chamado recurso de origem não identificada. Por fim, eu preciso dizer que após a análise da prestação de contas pelos técnicos da Justiça Eleitoral ou por técnicos de outros órgãos que venham a prestar serviço eventualmente à Justiça Eleitoral, sairá uma sentença, né, que será elaborada pelo juiz eleitoral, no caso das candidaturas municipais, e será elaborada pelos juízes ou desembargadores dos TREs, no caso das prestações de contas dos diretórios estaduais, e pelo TSE, no caso das prestações de contas dos diretórios nacionais. Ao final, essa sentença ou esse acórdão vai julgar as contas aprovadas, como aprovadas com ressalvas ou como desaprovadas. E ainda há a possibilidade de as contas serem julgadas não prestadas. As sanções mais graves são para as contas não prestadas. Mas as contas desaprovadas podem gerar a obrigação de devolução de recursos, né, mal empregados. E podem gerar também ações judiciais movidas por outros partidos ou pelo Ministério Público, né, representação por mau uso de recurso de campanha ou mesmo uma ação judicial de investigação, ação de investigação judicial de abuso de poder econômico. Então trabalhe para que suas contas sejam julgadas aprovadas, tá? Trabalhe para que elas sejam julgadas aprovadas e aprovadas sem ressalvas. Faça isso com uma ajuda profissional. Não deixe de fazer com ajuda profissional. Ainda vou gravar uma aula ensinando como mexer, né, como operar de forma fácil aí com o sistema SPCE e dando dicas sobre a documentação obrigatória num dos vídeos que eu vou postar numa dessas segundas-feiras, como estou fazendo já. Mas essa aula vai para a playlist aí do curso Eleições Sem Processo. Eu espero que quem tenha chegado a esse vídeo do canal, e seja o primeiro vídeo visto do canal, que se inscreva aí no canal, ative o sinal de notificações, observe, leia bem as informações que são postadas aí na descrição do vídeo e compartilhem. Muito obrigado.